Sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o professor Valtes e esse vídeo é sobre a parte de função do primeiro grau e suas aplicações, tá bom? Então nós vamos fazer alguns problemas que envolvem funções do primeiro grau e sempre demonstrando o gráfico, comentando alguma coisa do conteúdo de função. O primeiro problema aqui, ele envolve a questão do rapaz que resolve vender mini pizza e para isso ele compra um forno, um carrinho forno móvel de R$ 1.500. Esse valor aqui de R$ 1.500 é o que a gente vai chamar de um custo fixo. Custo fixo. Como assim? Ele independe da quantidade de produção, ele vai ter esse custo de 1.500. E além disso, quando ele for produzir a mini pizza, ele vai ter um gasto de R$ 2,50 por mini pizza. Isso aqui é como se fosse um custo variável. Ou seja, um custo unitário por produção. Então, quanto mais ele produzir, mais ele vai gastar esses R$ 2,50. Por exemplo, se ele produzir 10 mini pizzas, ele vai gastar R$ 25,00 da produção das 10 mini pizzas. Então, sendo assim, ele quer a lei de formação. Ele quer a lei de formação, que é a função que representa esse custo, né? Em relação da quantidade de pizza que ele chamou de Q. Então, só para ficar claro aqui, o custo total seria o custo fixo somado do custo variável. Então, o custo fixo aqui é o que não vai modificar independente da produção, que é os 1.500. E o custo variável aqui é o que é esse 2,50 vezes a quantidade. Como assim? Que ele vai depender da questão da produção. Se ele produz 10 pizzas, eu multiplico por 10. Se ele produz 100 pizzas, eu multiplico por 100. Então, somando esses dois aqui, nós vamos ter a função custo de 1.500 mais 2,50 vezes Q, que a gente se associa com a letra D. Vou fazer o gráfico aqui porque é interessante a gente tentar ir além do que esse comentário de resolver. Desculpa. Seria uma função crescente no seguinte sentido. Você ia ter um custo, aqui é o custo, você ia ter um custo inicial para a quantidade zero de 1.500 e na medida que você fosse produzindo mais, aqui é a quantidade. Na medida que você fosse produzindo mais pizza, por exemplo, se produzir 100 ou 10, ele ia ter um custo de 1.525. Porque aí ele teve R$25 de produção com mais 1.500 fixos, né? Se ele produzisse 100 mini pizza, vou colocar aqui de verde, 100 mini pizza. Aí já seria 100 vezes 2,50, que dá 250, com mais 1.500. 1.500 mais 250, aí já seria aqui 1.750. Então o gráfico seria algo desse tipo, uma função crescente, que seria na forma de função mesmo, que a gente tem aquela notação mais clássica, f de x igual a 2,5x mais 1.500. Para ficar bem claro aqui, esse 2,50 aqui é a taxa de inclinação aqui, que é como se fosse o A, e esse 1.500 o B, que é o coeficiente linear, que no caso ele se associa com o ponto onde a função toca o eixo y, 1.500. E esse 2,50 ele mostra que a função é crescente, tá bom? Bem, na questão 2 ele fala assim, o preço de uma moto nova, né, uma moto 0 km, ela é R$9.000. Então eu vou colocar o 9.000 aqui em cima. 9.000 aqui é o valor da moto em reais. E quanto mais você vai usando a moto, o valor dela vai caindo em ano. Então ela tem 9.000 para o valor zero, né, para o tempo zero. E ele diz que com 4 anos de uso, então quando o T for 4 anos de uso, T é 4, ela vai ter caído, ela vai custar só R$4.000. Então ela agora custa 4.000. Então aqui eu vou fazer aqui uma simbologia aqui para a gente aqui no gráfico. 4.000. Então seria algo desse tipo. Então chama-se de depreciação. O veículo vai perdendo valor com relação ao tempo. E aí ele quer saber o seguinte, com 2 anos, qual seria o preço da moto? O valor da moto com 2 anos de uso. Com 2 anos de uso. Seria mais ou menos por aqui. Tem uma forma de resolver usando geometria, mas eu não vou resolver usando geometria não, semelhança de triângulo. Vou resolver mesmo por função. Bem, essa função por ter um formato linear, ela vai ser uma função de grau 1, ela vai ter essa cara. E nós temos dois pontos do gráfico. Nós temos o ponto 0,9.000, que é esse ponto aqui. E nós temos o ponto 4.000. São esses dois pontos que eu vou jogar aqui dentro da função. Como assim? Quando x for 0, o y é 9.000. Então vai ficar 9.000 igual a vezes 0 mais b. Então daqui você tira que o b é 9.000. Que é exatamente o ponto onde a função toca o eixo y, correto? 9.000.
E quando o x for 4, o y é 4.000. Então, eu vou jogar aqui o x4 e aqui o 4.000. Vai ficar 4.000 igual a vezes 4 mais b. Mas eu já sei que o b é 9.000. Então, vai ficar 4.000 e 4a igual a 4a mais 9.000. Ora, esse 9.000 vai vir para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar menos 9.000. 4 menos 9.000 vai ficar menos 5.000. Menos 5.000, igual a 4a. Então, daí eu vou tirar que o a é menos 5.000, dividido por 4, que dá 1.250, negativo. Então, a gente tem que a função é menos 1.250, x, mais 9.000, que é o valor do b. Pois bem, então o que ele quer saber qual vai ser o preço dessa moto com 2 anos. Então, basta jogar o 2 aqui no lugar do x. Eu substituir o 2 aqui onde está o x. Então, vai ser o f de 2. O f de 2 é 2 vezes 1.250, que dá menos 2.500, mais 9.000. Ou seja, 9.000 menos 2.500 dá 6.500, que é a letra D. E eu também aqui fiz a representação dessa função, que é menos 1.250x mais 9.000. Percebam que nesse caso aqui, o A foi negativo, o que indica que a função é decrescente e está totalmente correto, que é a depreciação linear, que a gente chama isso aí, a desvalorização do bem em relação ao tempo de uso. Só um comentário aí para os alunos da contabilidade. Geralmente esses bens móveis, né, questão de transporte, carro, moto, essas coisas, tem uma depreciação de 10% por ano. Geralmente é isso, mas o pessoal de contabilidade tem um conhecimento mais específico. Bem, na questão 3 aí ele fala de uma caixa d'água que tem 10.000 litros de capacidade máxima e está com um furo e que na medida que ela vai secando, né, ela vai tendo essa vazão, ela vai perdendo líquido. Então, foi feita uma medição e ao meio-dia de um certo dia ela estava cheia, certo? Então eu coloquei aqui 12 horas se associando com a data zero aqui, com o tempo zero. Ela estava cheia, ela estava com 1.000 litros. Então, quando chegou em 6 horas da tarde, que é 18 horas, 6 horas após meio-dia, ela chegou numa questão, ela só tinha 850 litros, como tem no texto aqui. Então, o que ele quer saber é quantas horas depois, após a primeira observação, daqui para cá, quanto tempo se passou, de forma que a caixa ficou com a metade de sua capacidade, ou seja, ela chegou em 500 litros. Então, novamente, é uma função linear. Vou colocar aqui, ó, ax mais b, certo? E aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe 2 pontos dela. A gente sabe que é o ponto 0.000. Por que 0.000? Que é quando ela estava no tempo zero, que era meio-dia, ela tinha 1.000 litros. E a gente tem o ponto 6.850, que com 6 horas da tarde, ela estava com 850 litros. Então, essas informações eu vou jogar aqui. Quando x for zero, o y é 1.000. Então, quando multiplicar o x por a, vai zerar. Então, vai sobrar só o b. Então, daí você vai ter que o b é 1.000. A gente já sabe que o b é 1.000. Sempre o b é o ponto onde a função toca o eixo y. Então, dá para perceber de imediato que o b seria 1.000. Então, agora, segunda informação. Quando o x for 6, o y é 850. Então, vai ficar 850 no lugar do y igual a vezes o x, que é 6, mais o b, que eu já sei que é 1.000. Então, jogando esse 1.000 para o outro lado negativo, vai ficar menos 1.000. 850 menos 1.000 dá menos 150. Igual a vezes 6. Então, daqui eu vou tirar que o a é menos 150, dividido por 6, que dá menos 25. Na verdade, é menos 25 litros por hora. Menos 25 litros por hora. Que é exatamente o tempo, a quantidade de litros que ela está perdendo por hora. E aí eu vou chegar na função da seguinte forma. A função menos 25x mais 1.000. Essa é a função que representa esse problema. Se fosse para a gente marcar a expressão da função, seria algo desse tipo. Menos 25, que aqui a taxa de decrescimento aqui, ela está caindo 25 litros por hora. E ela começa com a quantidade máxima de 1.000 litros. Então, o que ele quer não é essa expressão. Ele quer uma pergunta diferente. Na verdade, ele quer saber o seguinte. Se ela está com 500 litros, quando aconteceu isso? Então, eu vou colocar esse valor sendo 500. Igual a menos 25x mais 1.000. Ora, esse 1.000 vai ficar negativo quando passar o primeiro membro. Então, vai ficar 500 menos 1.000, que dá menos 500. Igual a menos 25x. Quando eu for procurar o x aqui, eu vou encontrar que o x é 500 dividido por 25. Menos com menos dá mais.
Então, fica 500 dividido por 25, que dá 20 horas. 20 horas. Então, aqui foi 20 horas. Aí o aluno afobadamente pode marcar o 20, mas na verdade a resposta não é 20, é quantas horas após a primeira observação. Então, daqui para cá, como eu encontrei 20, é porque se passou 14 horas. Então, no caso aqui, a resposta correta seria 14. A gente encontrou o 20, que é a 20 horas, o momento onde ela chegou na metade da sua capacidade de 500 litros, mas como ele quer saber após a primeira observação, então dá 6 de 6 para 20 horas, passou os 14. Bem, dando continuidade aqui, agora uma questão de aplicação de função com a ideia de gráficos aqui, bem interessante. Um professor pediu para os alunos construírem com os canudos, né, construírem quadradinhos. Então, o que é que a gente percebe? Que para fazer um quadrado, ele usou 4 canudos. Para ele fazer 2 quadrados, né, 2 quadrados, ele usou 7 canudos. Para ele fazer 3 quadrados, ele já usou 13 canudos, tá bom? Desculpa, 3 quadrados, 1, 2, 3, ele já usou 11 canudos. Na verdade, 10 canudos, né? Que seria 3, 3, 10 canudos. Mas como que a gente poderia representar uma função da quantidade de canudos em relação aos quadrados? Então, eu acho mais legal aqui o aluno pensar na ideia de tentar sentir o que está acontecendo. Perceber aqui numericamente. Então, vamos lá. Quando ele fez um quadrado, ele precisou de um canudo e mais 3 canudos aqui, formando aqui o quadrado. Quando ele foi construir o segundo quadrado, ele precisou desse mesmo canudo lateral com esses 3 e colocou mais 3. Então, na verdade, foi 1, mais 3 e mais 3. Para ele fazer o terceiro quadrado, ele tinha esse mesmo desenho anterior, só que ele colocou mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, seria 1, mais 3, mais 3. Para ele fazer o quarto quadrado, ele teria que colocar mais 3 canudos. Então, seria 1, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, no quarto quadrado. Ou seja, canudos quadrados. Aqui ele precisou de 4, um quadrado. Aqui ele precisou de 7, 2 quadrados. Aqui ele precisou de 10, 3 quadrados. E aqui ele precisou de 13, 4 quadrados. Qual seria a expressão aqui? Ora, se você perceber, é sempre o número de quadrados mais 1. É sempre 1 mais 3 vezes o número de quadrados. Aqui o 3 está multiplicado por 4. Aqui está por 3, aqui está por 2. Como assim? Ó? Por exemplo, se ele fosse fazer o quinto quadrado, ele ia precisar de mais 3 canudos. Então, seria esse canudo é como se fosse o canudo fixo, mais 3, 3, 3, 3 e 3. 3 vezes 5. E esse 5 é o número de quadrados. Então, seria 1 mais 3 vezes o número de quadrados. Essa é a expressão do número de canudos. O número de canudos é como se fosse um canudo lateral aqui fixo e 3 canudos em relação aos quadrados. Como cada quadrado vai precisar de mais 3 vezes. Então, chegou na letra B. 3Q mais 1. Na última questão, ele fala do momento que o avião vai fazer um pouso no aeroporto e que nesse momento tem que tomar muita atenção com a questão da descida, que é um momento crítico que chama na parte do voo. Então, o que acontece? Ele deu um dado onde ele já colocou para a gente quais seriam as altitudes em relação ao tempo de descida. Como assim? A altitude e aqui o tempo em minutos e aqui a altitude em metros. Ele disse que quando ele começar o movimento de descida, a sua altitude seria de 10.000 metros. Aqui, 10.000 metros. Já com 5 minutos após o primeiro movimento de descida, ele já teria uma altitude de 8.000 metros. 8.000 metros. Já com mais 5, que chegou em 10 minutos de descida, ele já estaria na altitude de 6.000 metros. 6.000 aqui. Essa informação está na tabela, só estou trazendo. Com 15 minutos de descida, ele chegou na altitude de 4.000 metros. 4.000 metros. E com 20 minutos de descida, ele chegou na altitude de 2.000 metros. Então, quando você percebe aqui, essa forma como os pontos estão se distribuindo, está caracterizada aqui como se fosse uma função linear, né? Ela está decrescente. Então, ela tem essa cara AX mais B. Como eu estou vendo que ela partiu aqui do 10.000, o 0 se associou com 10.000, o B vale 10.000.
Já sabe que o B vale 10.000 pelos comentários anteriores. Então, eu basta pegar qualquer outro ponto do gráfico. Eu vou pegar esse ponto aqui do 10 com 6. Eu podia pegar outro aqui, qualquer ponto. Então, eu vou pegar aqui o 10 com 6.000. O que é que significa isso? Que quando o x for 10, o y vai ser 6.000. Então, jogando aqui, eu vou colocar o 6.000 no lugar do y. Igual a vezes o x, que é 10. Mais o b, que é 10.000. Então, esse 10.000 vai primeiro no negativo. 6.000 menos 10.000 vai ficar menos 4.000. Igual a A vezes 10. Então, o A vai ser menos 4.000 dividido por 10, cortando o zero, vai ficar menos 400. O que é que significa isso? Significa menos 400 metros por minuto. Isso aqui é exatamente quanto que o avião vai baixando a cada minuto. Ele vai baixando 400 metros. Então, daí a gente vai ter que a função que representa essa descida, né? Esse momento de descida do voo, seria uma função do tipo aqui, ó, menos 400x mais 10.000. Seria essa a função aqui. No seguinte sentido, a altitude em relação ao tempo de descida. Na verdade, olha só, se você for atribuindo os valores, você vai encontrar os seus correspondentes aqui. Se você jogar o 20 aqui, quando você multiplicar 400 por 20, vai dar menos 16.000. Aí vai chegar 10.000, menos 16.000, vai chegar aqui nesses 2.000 aqui. Eu sei que você vai fazendo substituições aqui, vai dar tranquilo. Aí, no caso, ele quer só que a gente marque qual é a função que representa essa altitude, ó, como ele disse, ó. Altitude y em relação ao tempo linear. E aí chegaria na letra D. Pois é isso, pessoal. Agradeço aí quem assistiu o vídeo todo.